Você já olhou para o céu à noite e sentiu como se o universo fosse enorme demais para você ser a única coisa importante nele? Pois é, tem gente que passa a vida inteira achando que sim, que somos o centro de tudo, que a humanidade é o ponto mais alto da criação. Mas e se essa certeza for exatamente o que está impedindo você de evoluir? Eliana tinha 49 anos, cabelos escuros, olhos que lembravam alguém que já viu muita coisa difícil e ainda assim escolheu sorrir. Comerciante há quase 2 décadas em São Caetano do Sul, ela tinha uma loja de moda no centro que era mais do que um negócio. Era a prova de que ela havia chegado lá do jeito dela. Aos 30 anos, quase por acidente, um fotógrafo a abordou numa feira de moda e disse que ela tinha algo diferente. Ela riu, mas aceitou o convite. E durante alguns anos conciliou o balcão da loja com editoriais de moda para marcas locais, catálogos, eventos. Não ficou famosa, mas ficou segura de si mesma de um jeito que nenhum elogio externo poderia dar. A vida de Eliana era boa, organizada, previsível no bom sentido. Até a noite em que o filho do seu vizinho, um menino de 20 e poucos anos chamado Henrique, apareceu na porta da loja no horário de fechamento com uma foto impressa na mão. Era uma imagem do telescópio James Webb. Aquelas galáxias todas coloridas, profundas e infinitas. Henrique fazia faculdade de astronomia. Às vezes parava para conversar com Eliana porque ela era o tipo de pessoa que ouve de verdade. Naquela noite, ele estava agitado de um jeito diferente, quase nervoso. Eliana, essa imagem mostra galáxias que existiram há mais de 13 bilhões de anos. Cada pontinho de luz ali é um sistema solar inteiro, bilhões deles. E a gente ainda fica aqui achando que somos os únicos seres pensantes do universo. Eliana olhou para a imagem, ficou em silêncio por um tempo longo. Você acredita que tem vida lá fora? Henrique deu uma risada curta. Seria estatisticamente absurdo se não tivesse. Ela não dormiu bem naquela noite, não porque estava com medo, mas porque alguma coisa dentro dela tinha se movido. Uma pergunta que ela nunca tinha feito em voz alta começou a ocupar espaço. E se o universo for muito maior do que a gente foi ensinada a imaginar? E se a vida de verdade, for algo que vai muito além desse planeta? Dias depois, numa tarde de sábado, com a loja fechada, Eliana pegou um livro velho que ficava na estante do quarto de hóspedes. O livro dos espíritos. Tinha sido da mãe dela, nunca tinha aberto com atenção. Abriu naquela tarde e começou a ler. Eliana leu por horas e chegou em algumas perguntas que fizeram ela parar de respirar por um segundo. A primeira era direta. Todos os globos que se movem no espaço são habitados. E a resposta dos espíritos foi clara, sim, e mais do que isso, o ser humano está longe de ser o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Há homens que se imaginam espíritos muito fortes e acreditam que somente neste pequenino globo existe o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Eliana releu aquele trecho 3 vezes. Pequenino globo. Ela olhou pela janela do quarto. Via o telhado do vizinho, uma antena, um pedaço de céu azul. E pensou em como a gente passa a vida inteira tratando esse pedacinho de realidade como se fosse tudo o que existe. Ela perguntou em voz alta, como se alguém pudesse ouvir, mas como são esses outros mundos? E ali estava a resposta. A constituição física dos diferentes globos não é a mesma, de modo algum se assemelham. Cada mundo é diferente. Não existe um modelo único de planeta, de ambiente, de existência. E então veio a terceira pergunta, a que Eliana achou mais bonita.
Se a constituição física dos mundos é diferente, os seres que os habitam também têm organizações diferentes. Sem dúvida, dizem os espíritos. Do mesmo modo que no nosso mundo os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar, cada ser é adaptado ao seu ambiente. Cada forma de vida responde a uma realidade específica. Eliana fechou o livro por um momento e ficou pensando em como ela nunca tinha encarado isso assim. A vida não tem um único formato, nunca teve. Aqui mesmo na Terra já temos criaturas que vivem em temperaturas extremas, no fundo do oceano, em desertos áridos, porque a vida fora da Terra teria que seguir o nosso modelo. E então ela chegou na quarta pergunta, a que mais a surpreendeu. Os mundos mais afastados do Sol estariam privados de luz e calor. A resposta foi uma pergunta de volta, daquelas que viram o raciocínio de cabeça. Vocês pensam que não há outras fontes de luz e calor além do Sol. E não levam em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel muito mais importante do que na Terra. Além disso, nem todos os seres são feitos da mesma matéria, nem possuem órgãos de conformação idêntica aos nossos. Eliana ficou de boca aberta. O livro tinha sido escrito no século XIX e já falava em fontes de energia alternativas à luz solar. Em seres com estruturas completamente diferentes das nossas, em possibilidades que a ciência só começou a explorar décadas depois. Se você quer continuar aprofundando esse tipo de conhecimento que transforma como você enxerga a vida, se inscreve no canal agora, porque esse é exatamente o tipo de conversa que a gente tem aqui toda semana, e você vai querer estar presente. Eliana não era espiritista praticante, nunca tinha ido a um centro, nunca tinha estudado Kardec de verdade, mas começou a entender naquela tarde quem tinha sido aquele homem. Allan Kardec foi um educador francês do século XIX, um homem metódico, científico, que não aceitava nada sem investigação. E quando começou a compilar as respostas dadas por médiuns em diferentes países e épocas, ele não estava inventando uma religião. Estava organizando um sistema de conhecimento que respondia às grandes perguntas humanas com lógica, coerência e profundidade. E uma dessas perguntas era exatamente esta: somos sozinhos? Kardec não especulou, ele perguntou diretamente aos espíritos. E a resposta foi inequívoca: não, nunca fomos. O universo é habitado em escalas que a mente humana mal consegue imaginar. E mais importante, a vida não é um acidente raro que aconteceu apenas aqui. A vida é a regra, a consciência é a regra. O espírito, em suas inúmeras formas, é o fio que atravessa tudo. Para o espiritismo, isso tem uma consequência enorme para quem acredita na imortalidade do espírito. Se há mundos diferentes, com formas de vida diferentes, com graus de evolução diferentes, então o espírito pode ter passado por muitos desses mundos, pode ter vivido realidades que nem conseguimos imaginar, e pode continuar essa jornada após a vida aqui. A morte, dentro dessa visão, não é o fim. É uma passagem para outro ambiente, como o peixe que de alguma forma se tornasse pássaro, a forma muda, o ser permanece. Pensa nessa ideia por um momento. Se ela tocou algo em você, compartilha esse vídeo com alguém que também está buscando respostas. Pode ser que essa mensagem chegue exatamente na hora certa para alguém que você ama. Eliana voltou a falar com Henrique na semana seguinte. Contou o que tinha lido. Esperava que ele, como estudante de astronomia e alguém que ela imaginava ser cético, fosse rir. Ele não riu, sabia que a NASA já detectou exoplanetas em zonas habitáveis. São planetas fora do sistema solar com condições parecidas com as da Terra. Já são mais de 5.000 confirmados, e isso é só o que a gente consegue medir com a tecnologia atual.
Eliana sorriu. Então a ciência e o espiritismo chegaram no mesmo lugar por caminhos diferentes. Henrique deu de ombros, mas era um encolher de ombros pensativo, não de descaso. Pelo menos nesse ponto, sim. É curioso como isso acontece em tantos contextos. Uma pessoa religiosa e uma ateia podem ter conversas completamente diferentes sobre o universo e chegar a um ponto em comum. Somos pequenos. E ser pequeno, nesse sentido, não é humilhante, é libertador. Porque quando você percebe que não é o centro do universo, que não é o ápice da criação, que há formas de inteligência e bondade muito além do que você já viu, você para de gastar energia tentando ser o melhor de todos e começa a se perguntar o que você ainda pode aprender. É uma virada, sutil, mas profunda. Eliana fechou a loja mais cedo numa sexta-feira. Comprou um vinho, colocou uma playlist tranquila e ficou na varanda olhando para o céu de São Caetano, aquele céu urbano, meio apagado pelas luzes da cidade, mas ainda assim real. Ela pensou em tudo o que tinha lido, em todos os mundos que existem sem que ela jamais tenha sabido os nomes, em todos os seres que existem sem que ela possa imaginar as formas. Em toda a inteligência, bondade e perfeição que existe lá fora, muito além do que ela ou qualquer ser humano já alcançou. E em vez de sentir o que sempre tinha sentido quando pensava nessa vastidão, aquela angústia vaga de se sentir perdida, ela sentiu outra coisa: curiosidade, esperança, uma espécie de alívio, se o espírito é imortal, se ele evolui. Se há mundos e mundos e mundos pela frente, então esse momento difícil, essa loja com as contas no limite, aquela conversa que ainda não aconteceu, aquela dor que ainda não sarou, são apenas isso, momentos, capítulos, não o livro inteiro. Eliana olhou para a foto do telescópio James Webb que Henrique tinha deixado com ela, aquelas galáxias todas, aquelas bilhões de possibilidades de vida. E pensou, se eu sou imortal, se a minha alma vai continuar muito além desse corpo, desse endereço, desse século, como eu quero viver a partir de agora? Não é uma pergunta que se responde de uma vez. É uma pergunta que muda tudo quando você começa a levá-la a sério. O canal Alfabetização da Alma existe para isso. Para transformar conhecimento espiritual em algo que você consegue levar para dentro da vida real. Se inscreve agora, não porque eu pedi, mas porque você veio até aqui buscando algo, e esse algo continua toda semana nesse espaço que é seu também.